Meus caros amigos, meus senhores, minhas senhoras, vamos dar início aqui a esta sessão de homenagem ao Dr. Alberto Iria, a propósito do primeiro centenário do seu nascimento. Eu não vou falar muito do Dr. Alberto Iria, porque há aqui mais pessoas com mais capacidade para falar sobre esta personalidade, que foi das mais importantes, se calhar o nosso historiador mais importante do Algarve, nomeadamente relativamente a um intervalo da história do Algarve que é fundamental, que é a questão da primeira invasão francesa. E é fundamental para nós, por várias razões, mas uma delas, muito clara, é que o Algarve nunca foi invadido por tropas estrangeiras, exceto nesse período da primeira invasão francesa. Por isso, só por isto, é algo de extremamente importante. Ele foi, de facto, o nosso maior historiador e, neste momento, mesmo os livros mais recentes, alguns muito interessantes, com interpretações próprias muito interessantes sobre o que se passou há 200 anos, mesmo esses livros, no fundo, não trazem factos novos. Os factos foram todos espelhados, ou quase todos, até o momento, continuam espelhados na obra de Alberto Iria, esses factos sobre este período da história do Algarve. Passando à frente, eu penso que a homenagem ao Dr. Alberto Iria tinha de ser feita também porque, curiosamente, e nós esquecemos se calhar disso no ano passado, mas no ano passado comemorámos os 200 anos da Revolta Olhanense aqui em Olhão. E a verdade é que também se comemorou os 200 anos, embora de uma maneira muito débil, ao nível do Algarve, os 200 anos da revolta, no fundo, contra a primeira invasão francesa. Nós cometemos, como algarvios, o erro de não percebermos que tínhamos, no ano anterior, no ano passado, tínhamos uma oportunidade de, se calhar, vendermos também a imagem do Algarve como destino turístico também de história e não apenas destino turístico de praia. Portanto, mesmo em termos económicos, nós poderíamos e deveríamos termos aproveitado do que se passou nas comemorações do ano passado para também transformar isto num bem económico. Esquecemos disso a nível do Algarve, e eu penso que isso também tem a ver com o facto de não termos lido, ou a maior parte dos nossos representantes políticos, se calhar não terem lido a obra do Alberto Iria. Mas a verdade é que, logo no ano passado, Alberto Iria esteve presente para quem se dedicou às comemorações dos 200 anos. Nós mesmos, na APOS, publicámos e editámos na internet, na nossa biblioteca virtual, que neste momento tem mais de 20 livros, provavelmente somos a maior biblioteca virtual, eletrónica, do Algarve. Julgo que não deve haver mais ninguém, mesmo entidades públicas, que tenham tantos livros acessíveis pela internet ao público. Nós, nesse grupo de livros, editámos 2 trabalhos do Dr. Alberto Iria, e mesmo no ano passado, quando fomos ao Brasil comemorar a travessia atlântica do Caíque, nós levámos um desses livros do Dr. Alberto Iria para a Câmara Municipal do Rio de Janeiro e para outras entidades, para eles perceberem aquilo que nos liga entre Olhão e o Rio de Janeiro e, no fundo, o Algarve e o Brasil. Para além destas, enfim, de tudo isto, nós, além deste evento que estamos aqui, enfim, que organizamos para esta homenagem, nós vamos ter mais um evento semelhante a este no dia 16 de janeiro na Biblioteca Municipal de Faro, e iremos ter também no próximo ano, pelas mãos da Câmara Municipal de Lagos, mais um evento, está atrasado, mais um evento de homenagem ao Dr. Alberto Iria. Pronto, eu vou, em primeiro lugar, agradecer a algumas pessoas, em particular, o facto de estarem aqui presentes. A verdade é que eu tenho que agradecer ao público todo. De facto, esta sala está completa, e isso é, para mim e para todos nós, um motivo de grande satisfação. Tenho que agradecer especificamente
várias entidades que, tendo sido convidadas, quiseram vir cá, emprestando-nos um pouco enfim, do seu prestígio, para prestigiar um pouco dar alguma solenidade a esta sessão, nomeadamente o Governo Civil, pela doutora Ana Passos, que aqui está presente, enfim, a Casa do Algarve, pelo Dr. José Coelho, ora bem, que eu já não me lembro, José Coelho Jerónimo, da Casa do Algarve, pessoas em particular como dois vereadores que aqui estão presentes, o Dr. Eduardo Alúndio e o Sr. João Pereira, que aqui estão presentes, apesar de não estarem a representar a Câmara Municipal, mas por isso mesmo a sua presença aqui é bastante importante. Quero agradecer individualmente ao professor Rosa Mendes, porque, sendo apenas uma pessoa que se representa a si mesmo, é uma pessoa que tem sido, de facto, tem tido uma importância muito grande na divulgação e no estudo da história de Olhão, para além da história do Algarve. Ao Dr. Adélio Vaz, que também aqui está presente, que também publicou 2 livros agora sobre estes eventos, e que, em grande parte, tanto um como o outro, seguramente basearam-se muito no trabalho do Dr. Alberto Iria. E, finalmente, agradecer à Academia Portuguesa da História, que, efetivamente, com a sua presença aqui, dá, de facto, um caráter de dignidade que nós não teríamos de outro jeito. E isto agradecendo na pessoa da sua maior representante, que é aqui a professora doutora Manuela Mendonça, Presidente da Academia. E ainda mais 2 académicas que vieram da Academia, aqui também presentes, que é a professora doutora Maria Euridice e a doutora Fernanda Reis. Finalmente, agradecer, claro, aqui à família do Dr. Alberto Iria, aqui presente. Não só pela filha mais velha, a Dona Maria Teresa Iria, como a viúva, Dona Maria Clotilde Boto, e netas e bisnetos, não é? Que aqui estão presentes. Isso dá um toque de afetividade que é muito importante para nós. Obviamente, vamos agradecer também à Recreativa Rica, que é um espaço importantíssimo para que estas coisas sucedam. Sem a Recreativa Rica nós não estaríamos aqui e não teria havido esta homenagem. Esta sala tem muita história dentro aqui da nossa terra. Para aqueles que não sabem, posso assim, rapidamente dizer que nós estamos num espaço de uma sociedade recreativa que é a 4ª mais antiga do país e a 1ª mais antiga do Algarve, esta sociedade recreativa olhanense. Evidentemente que poderá e deverá ser recuperada e melhorada, mas o que neste momento nós temos aqui é já produto de muito trabalho, muita carolice, e é de facto um espaço extraordinário para a sociedade civil aqui em Olhão. É dos poucos espaços em que a sociedade civil pode reunir-se livremente. E, portanto, é um grande agradecimento que a gente faz. Aliás, a Recreativa, muitas vezes eu chamo-lhe a Recreativa Rica, porque o povo tem chamado à Sociedade Recreativa Olhanense a Recreativa Rica, porque isto era dos ricos. Neste momento já não é, mas a Recreativa Rica também vai dar, no final aqui da nossa sessão, um presentinho, que é um livro sobre a história desta sociedade. Bom, rapidamente agradeço também à Junta de Freguesia da Fuseta e à Direção Regional da Cultura, que, tendo sido convidados, responderam que não podiam estar presentes, mas com muita pena. Eu agora termino e passo a palavra. Passo a palavra aqui aos elementos da mesa e depois passaremos a palavra e poderemos conversar com o público. Passo aqui a palavra, então, à professora doutora Manuela Mendonça, Presidente da Academia Portuguesa da História. Agradecer ao Sr. Presidente da Mesa, da oportunidade, e Sr. Presidente da APOS, da Alpina, que está à espera da mesa,
Caríssimo vivo, filho mais velho, restantes familiares do Dr. Alberto Iria, Sr. Representante do Governo Civil, outras entidades aqui presentes, meus senhores e meus senhores. Foi com muito gosto que a Academia Portuguesa da História respondeu ao convite da APOS para estar presente nesta homenagem que visa lembrar a passagem dos 100 anos do tão distinto e infelizmente já falecido Dr. Joaquim Alberto Iria Júnior. É com gosto por isso que estou convosco, particularmente também nesta sede bonita e pelos vistos empobrecível embelezamento nesta povoação tão acolhedora que é Olhão. Referindo-me ao nosso homenageado, devo dizer que, infelizmente, não tive a oportunidade de ter grande convívio com ele, ainda que o conhecesse pessoalmente, todos o conhecíamos. Que, relativamente jovens ainda, íamos à academia e víamos aqueles figurões, um deles, o Dr. Alberto Iria, a quem olhávamos com respeito. Não chegávamos ainda lá para poder ter uma grande proximidade, mas a sua imagem ficou gravada, obviamente, nas nossas memórias, como pessoa, como historiador, como académico. Por isso eu diria que os ecos que dele ficaram, dessa nossa visão e também dos testemunhos que encontramos na Academia Portuguesa da História, dão-nos bem a dedicação da sua estatura intelectual e da sua grande dedicação, agora falo diretamente da Academia, àquela instituição a que esteve vinculado por tantos anos. E essa dedicação e também o reconhecimento por essa dedicação fica bem provado pelos cargos que ele ocupou. E sem vos querer amassar, penso que trazemos à vida estas figuras grandes, se recordarmos esses grandes marcos que foram a sua própria vida. E por isso mesmo, eu diria que o Dr. Alberto Iria foi feito académico correspondente. A Academia tem vários escalões, os académicos correspondentes, depois alguns, muito poucos, só 30, dos académicos do mundo, e depois dentro dos académicos do mundo, aqueles que são chamados a dirigir a instituição através do Conselho Académico. Portanto, o Dr. Alberto Iria foi feito académico correspondente, imaginem, em 19 de julho de 1957, quando recebeu a comunicação da sua eleição, respondia ele ao secretário-geral que lhe havia feito a comunicação. Cumpre-me declarar que tenho a maior honra e o grande prazer de aceitar tal nomeação, com a obrigação que me imponho de me submeter totalmente às prescrições dos estatutos. Tínhamos aqui a disponibilidade de um homem que a partir de então se colocaria ao serviço dessa grande instituição da memória nacional que é a Academia. E de facto, de tal maneira o fez que 6 anos depois, a 15 de julho de 63, era eleito académico de número, devendo ocupar a cadeira número 22, distinção que ele agradecia imediatamente a seguir, a 23 desse mês. Em 18 de fevereiro de 72, o Dr. Alberto Iria já assumia funções no Conselho Académico, sendo então vice-secretário, cargo que desempenhou até 78, para, em 20 de fevereiro de 81, ascender como vice-presidente, função que manteve ao longo de vários anos. Conclusão do seu processo académico, encontrei uma carta que, na sequência desta sua nomeação como primeiro vice-presidente, portanto, nas eleições seguintes, uma carta que lhe foi endereçada pelo então presidente, o professor Dr. Joaquim Veríssimo Serrão. E, a propósito do Sr. Professor Veríssimo Serrão, gostaria de testemunhar aqui publicamente o grande gosto que o professor gostaria de ter estando aqui presente. Infelizmente, motivos de saúde impediram-me completamente de o fazer. Mas eu devo dizer que seguramente há 6 meses que me anda a dizer, ou mais, se calhar há 6 meses foi o vosso contacto, que o professor Veríssimo Serrão me anda a dizer, não se esqueça do centenário do Dr. Alberto Iria. É preciso ir a Olhão. É preciso contatar Olhão para se fazer. E depois recordava que em tempos a Presidência da Câmara, em grande homenagem que lhe fizeram aqui, a senhora Viúva Sabrá,
a Câmara se tinha comprometido a fazer um busto do Dr. Alberto Iria para colocar em lugar de distinção nesta terra. E pedia-me ele que lembrasse à Câmara, que não está aqui presente, mas pelos vistos estarão ainda que particularmente alguns vereadores, e portanto nunca será demais ficar aqui essa lembrança. Lembrança que também teremos a ocasião de fazer dentro de alguns dias, quando a própria Câmara fizer a sua homenagem ao Dr. Alberto Iria. Portanto, os cumprimentos especificamente para a família do professor Veríssimo Secão e a sua pena não poder estar aqui presente, mas misturada com um sentido de muita amizade que tive com o Dr. Alberto Iria. Retomando aquilo que eu ia dizer, chegou-me à mão, portanto, ao folhear o processo do Dr. Alberto Iria, uma carta que lhe escrevia o Presidente de então, o professor Veríssimo Secão, dando-lhe a explicação do porquê de não o ter convidado para o próximo Conselho Académico, portanto, para as próximas eleições. E eu não resisti a reescrevê-la, porque me parece que ela traduz bem aquilo que o Dr. Alberto Iria era para a Academia Portuguesa da História. E dizia-lhe assim o professor: membro correspondente desta Academia desde 57 e titular há perto de 25 anos, não é justo que Vossa Excelência se mantenha na vice-presidência, quando o consideramos hoje uma glória da nossa instituição. Pela sua figura respeitada e pela sua notável obra, tem direito a receber o mais alto galardão da Academia Portuguesa da História, o de seu Presidente de Honra. Este título, continuou o professor, apenas foi concedido em meio século de existência a 3 académicos, o Dr. Lourenço Coelho e os professores Marcelo Caetano e António da Silva Rego. A nossa Academia tem sido ávara, e ainda bem, não outorga do título. Mas agora que perdemos para sempre a companhia do saudoso professor Silva Rego, apenas nos honramos, concedendo o título de Presidente de Honra ao confrade ilustre que tanto tem feito pelo prestígio do nosso grêmio. E depois dizia: a cadeira 22 não será ocupada e pedimos a Deus que assim fique por longos anos. O meu desejo foi apenas o de, em nome do atual Conselho, lhe exprimir amizade, respeito e gratidão. Com efeito, a 24 de abril do mesmo ano de 87, Joaquim Alberto Iria Júnior era eleito Presidente de Honra da Academia Portuguesa da História, cargo que honrou, naturalmente, até à sua morte, mas continua assumido hoje por aqueles que lhe sucederam nas responsabilidades do Conselho Académico. Minhas senhoras e meus senhores, cumpria-me recordar o significado de Alberto Iria para a Academia Portuguesa da História, a cujos destinos presido. Não omitirei, não posso omitir, contudo, o valor da obra que nos legou como historiadores, bibliotecários e arquivistas, relevando naturalmente a importância dos seus estudos para a história regional do Algarve. Ele próprio o confessou, afirmando que desde que entrou para a Academia, são suas palavras, outra coisa não fizera senão exaltar a sua querida província natal, o Algarve. Direi ainda que a obra de investigação histórica de Alberto Iria é, sem dúvida, a parte mais significativa do seu labor intelectual. É na sua apreciação em conjunto que melhor damos conta do seu real valor. E é difícil, quando lemos, não nos impressionarmos com o nível atingido, o nível de conhecimento atingido com publicações como o Algarve e os Descobrimentos, a invasão de Junô no Algarve, que temos, o Algarve e a Independência Nacional, o Algarve na Restauração, o Algarve na História de Portugal, entre muitos outros trabalhos, não esquecendo da obra-prima e um vasto método para nossos historiadores, intitulado O Algarve nas Cortes do século XV. Está aqui um bom exemplo de trabalho para os netos, sobretudo.
a quem desejamos muito fortemente, possam honrar o vosso futuro, a memória do vosso avô. Mas apenas mais duas palavras para trazer ainda aqui a dimensão internacional de Alberto Iria, tão patente no interesse que consagrou concretamente às relações culturais luso-brasileiras. E não duvidamos que terá sido graças ao seu acolhimento que fazia ao país irmão, que Pedro Calmon podia afirmar que o Arquivo Histórico Ultramarino era a sala de visitas dos intelectuais brasileiros em Lisboa. Esta ligação tão forte ao Brasil, este seu trabalho em prol das relações luso-culturais, merece não ser esquecida. E, precisamente por isso, eu fiz questão de trazer aqui, como membro integrante desta delegação da Academia Portuguesa da História, a nossa querida académica e cara colega, a professora Euridice de Barros, sendo professora da Universidade do Brasil, está ocasionalmente em Portugal e pareceu de todo o interesse pedir que nos acompanhasse aqui hoje, para que o Brasil estivesse também presente nessa homenagem de gratidão a Alberto Iria. O que mais direi? Apenas isto. Notável figura da sua terra natal e da sua província, que tanto amava, pôde Alberto Iria considerar-se um dos seus mais sólidos e fecundos historiadores contemporâneos, assim afirmava o Dr. Mário Costa. A isso acrescentaremos apenas cidadão ilustre, académico exemplar. Merecerá para sempre o orgulho e gratidão da Academia Portuguesa da História. É isto que, em nome de todo o Grêmio, aqui represento, felicitando a família por poder continuar a sentir e honrar um ente querido tão significativo qual foi o Dr. Alberto Iria. Muito obrigado. Eu esqueci de fazer ainda 3 agradecimentos. Primeiro, para os jornais que nos apoiaram nisto, nomeadamente o Brisas do Sul e o Postal do Algarve, que têm artigos sobre este evento e sobre o Dr. Alberto Iria. Também tenho que agradecer a presença do ex-presidente da Câmara de Olhão, que esteve muito ligado à última homenagem que foi feita ao Dr. Alberto Iria. E, aliás, nós vamos ver aqui fotografias do Sr. João Bonança, em que ele está aqui presente. Eu agora passo para o Dr. Teodomiro Neto, que é uma pessoa conhecida, que escreve muito nos jornais, é historiador de Faro e tem muito interesse também por tudo quanto se passa aqui em Olhão. E foi uma pessoa que nos estimulou muito também para fazer esta comemoração. E é uma pessoa que está por trás também do facto de nós irmos a Faro no dia 16 de janeiro. Estamos a chegar ao dia 27 de dezembro de 2009, em que faz um século do nascimento do historiador académico Joaquim Alberto Iria Júnior. E nessa quarta-feira de 26 de fevereiro de 1992, e quem está aqui, pelo menos uma neta, me acompanhou nesse acompanhamento da sua avô. Vim de Paris, voando para que a minha presença não faltasse aqui pela admiração que eu tinha pelo grande historiador. Homem essencialmente mineiro, entre aspas, mineiro do futuro histórico do nosso país. Homem de poucas ambições. É que a maioria desconsidera, porque a sua ambição esteve em busca dos tesouros ocultos da nossa história e transmitir-nos, e esse é esse tesouro que nunca lhe trouxe grandes valores humanos, como todos nós sabemos.
E lembro essa quarta-feira de 26 de 2022, pela notícia que enviei ao Jornal do Algarve, 5 de março de 92, olhando-se com indiferença o regresso de um filho ilustre. O que me importou o desagrado das autoridades locais pelo incógnito que a notícia despertou. Em 1994, dedicaria o título de Príncipe do Regimento do Algarve. E lá fui do Berg, na história do Dr. Algarve, no itinerário do Infante Blanco, no trabalho de 1960. Algarve foi um senhor muito distinto. E o seu olhar isolado, com o mar. Então lembrei. Admirei-o e continuo nessa estrada do conhecimento que ele nos deixou. Um operário, sem faltas, no trabalho da história. O historiador Algarve continua vivo. E posso afirmá-lo, porque os livros recentemente editados, desde 2008 a 2009, trazem centenas de citações do nosso historiador. Sobretudo no seu livro de tese da invasão de Genoa no Algarve. E muito recentemente, João Paulo Oliveira foi beber pelo seu Henrique o Infante, um livro também muito bem escrito, né? Foi beber à fonte da Algarve, senhor de Serpa e do reino dos Algarves. Minhas senhoras e meus senhores, a obra de Algarve vai de 1931 a 1991, 60 anos de trabalho. Poderia citar alguns. Em 31, uma carta em castelhano de los estudiantes portugueses. Vem o príncipe negro batizado em Setúbal, em 1488, Giliano Vieira Bujador, a Universidade de Coimbra, no artigo histórico da Marinha, o Algarve e a Ilha da Madeira, a importância geopolítica do Algarve na defesa marítima de Portugal nos séculos XV ao XVIII, o Infante da Henrique e os Judeus de Lagos, assim como o Infante da Henrique e os Judeus de Faro, aliás, e ainda e sempre João de Deus, o grande libertador, o vinho do Algarve medieval, Faro, 1349, Dom Francisco, o Dr. Francisco Fernandes Vaz, o Dr. Francisco Fernandes Vaz, personalidade e a obra do historiador a nível científico do humanista europeu. O Algarve nas cortes medievais portuguesas do século XV também não esqueceu uma figura que o Estado Novo nunca apreciou muito, foi o escritor Manuel Teixeira Gomes, também foi Presidente da República, assim como o primeiro bispo que transitou de Silves para Faro em 1577. Então, professor, minhas senhoras e meus senhores, teve o Algarve, no decurso do século XX, 4 figuras membros da Academia Portuguesa de História. Cito Júlio Dantas, Algarve Guiria, José Pedro Machado e José Antônio Pinheiro Pedrosa, cada qual no seu grau académico. No primeiro, o autor célebre de Seres Cardeais, lembro pelo êxito ficcional da sua obra e pela chacota da sua obra, de Seres Cardeais, como disse, e pela chacota dos anos 20 que Almada Negreiros, o menino irrequieto do futurismo na apreciação de Fernando Pessoa. Dantas também foi um Algarvio de Lagos. Algarve, sempre funcionário ativista,
foi, como já o disse, o mineiro incansável do conhecimento histórico do Algarve e do resto do país. Homem considerado do Estado Novo, nada justifica essa ligação, porque não foi mais do que foi o operário da pesquisa histórica, minando e quase ignorado pela política. Zé Pedro Machado seria um académico da minha correspondência. E só por um dia, o 7 de setembro, dia da cidade de Faro, quase a chegar ao fim do século XX, nos abraçámos no berço natal, a sua cidade de Faro. A Academia Portuguesa de História honraria o seu membro no seu 90º aniversário, na coletânea de estudos, no ano de 2004, arte da sua morte, merecendo o elogio, entretanto, do Presidente da Academia, o professor Dr. Joaquim Veríssimo Serrão, que considerou o Farense académico de um joalheiro da cultura portuguesa. Quanto ao académico correspondente, Pinheiro Rosa, foi da minha intimidade e de muitas cumplicidades, onde estivemos em Olhão, juntamente com muito poucos, na tarde do funeral do História de Maria. Lembro-me, e ele também me fez lembrar, no dia em que me apresentou no Museu Municipal de São José. Em 1994, é uma homenagem póstuma à Academia Portuguesa de História, faz o elogio do Dr. Alberto Iria, em que o professor Joaquim Veríssimo Serrão, na altura presidente da Academia, depois de saudar entre os familiares e a autarca do Olhão, a Dona Conceição Pisco, que está por aqui presente, mas ao altura era presidente da freguesia, declarou: se me interrogo sobre a natureza dessa hormose, não deixo de reconhecer que a parte afetiva exerceu um papel determinante na sua conduta pessoal e na sua concepção de mim, sem jamais poder os requisitos de uma séria responsabilidade. O Dr. Alberto Iria conseguia ser, ao mesmo tempo, um homem modesto, leal e generoso, mostrando assim uma superior, para não dizer pura, vivência humana. A palavra amor define plenamente a postura do querido Alberto Iria perante os outros, e não menos, face à existência que lhe foi dada viver. Amava a terra natal. No conjunto de recordações que prendiam aos tempos da sua meninice, tendo sempre a lembrança de Olhão idolatrada. Amava a província do Algarve na plenitude das suas belezas e tradições, sagrado o cronista amor. E somos 4 académicos algarvios, preferidos juntantes na historiadora da batalha, da ficção e dos orgulhos do Estado Novo, em múltiplas funções, diplomata, ministro, conferencista, etc. José Pedro Machado, a singeleza do viver da língua portuguesa. Um artista silencioso, um filólogo que nunca esqueceu a história da sua terra de Faro, um pesquisador incansável, um professor estimado e admirado. Bom, eu agora apresento aqui, passo a palavra ao Dr. José António Martins, que, sendo de Olhão, já há muitos anos, penso que há mais de 20 anos, pouco mais, trabalha na Câmara Municipal de Lagos. É historiador, tem uma obra vasta sobretudo na área da Idade Média e conheceu o Dr. Alberto Iria. E, portanto, é dos poucos relativamente novos e jovens que conheceram o Dr. Alberto Iria e vai dar o seu testemunho.
Muito obrigado. Quero cumprimentar a mesa, o Sr. Presidente da Associação Autores pelo convite, a Sra. Professora Doutora Manuel Mendonça da Academia da História. É sempre uma honra a Academia estar presente nestas cerimónias. Nós em Lagos já fizemos também várias, e na altura os professores aqui serão deles esse prazer. Eu sou a Dona Conceição Pires, na altura ainda Presidente da Junta de Freguesia, e foi com ela também que eu comecei a trabalhar aqui em Olhão, ainda nos tempos do chamado ATL. À família da pessoa da minha vida amiga que eu tive aí, que nos encontramos, ou aqui, ou em Lisboa, ou mesmo em Lagos, aos senhores autarcas, ex e presentes, alguns amigos meus aqui presentes também, e agora sendo de Olhão, venho cá poucas vezes, embora tenha cá a família também, porque a minha vida está centrada em Lagos, a minha família mais próxima, mulher, filha, portanto somos lá, temos lá a nossa casa, e a minha vida realmente entre as universidades, Coimbra, Beira Interior, Lisboa e Porto. Eu conheci, o meu testemunho aqui é mais uma reflexão sobre o homem e a pessoa, e como de facto as pessoas boas e as pessoas de facto que têm muito para dar entusiasmam as outras para continuar os trabalhos. E sobretudo para trabalhar em áreas que nós não sabíamos, às vezes não sabemos para que lado devemos nos dirigir ou direcionar, e o Dr. Alberto Iria foi uma pessoa que apareceu na minha vida em cerca de 86, salvo erro, quando nós fizemos o primeiro colóquio relacionado com os descobrimentos em Lagos e quando tivemos a primeira comissão municipal a nível nacional sobre os descobrimentos portugueses. Foi nessa altura que eu me encontrei com ele, que eu convidei, na altura tinha também a parte da história do Departamento da Cultura da Câmara, e comecei a gostar da pessoa Alberto Iria. Um homem de trato fino, como dizia há pouco a senhora professora, doutora, trato fino daquelas pessoas de facto que nós gostamos de ouvir, que aprendemos mais ainda e que nos dão de facto princípios para continuar, digamos, e até para nos entusiasmar para ações futuras. O Dr. Alberto Iria, nós conhecemos a obra naturalmente, mas quando não conhecemos a pessoa ou as pessoas, os autores, nós por vezes temos uma ideia de que são pessoas que estão muito longe, que estão distantes, que são pessoas de facto até fora do normal, e algumas são, naturalmente, pela distinção que têm, mas são pessoas como nós, pessoas simples, pessoas do povo, que é o caso eu, que é o do povo, que de facto crescem num seio de intelectuais de facto de grande excelência e que moldam de facto a própria vida deles e eles que convivem com eles de uma forma de excelência, de facto, de uma forma muitíssimo interessante. Eu, na altura, estava interligado com vários projetos, não só aqui em Olhão, como também em Lagos, e um deles, que todos recordam, foi uma exposição com a Maria Carolina Alho, o apoio das Juntas de Freguesia de Olhão e a Câmara Municipal de Olhão, na altura presidida pelo Sr. Governança, sobre o Algarve e descobrimentos. Foi uma exposição, de facto, que levou o nome de Olhão, dos descobrimentos, e subjacente o nome do Dr. Alberto Iria também, aquela pessoa viva, de carne e osso, autor de uma obra extraordinária e imprescindível para qualquer historiador que escreva sobre o Algarve, e não é só sobre a Idade Média, embora a Idade Média, de facto, seja uma área muito especial na carreira dele, e na minha também, diga-se de passagem, mas a pessoa estar presente é muito importante. E ele apadrinhou várias exposições, nós corremos o Algarve inteiro, fomos até Paris, nesse ano, não recordo já em que ano foi em 90 ou 89, e o trabalho e a obra de Alberto Iria, digamos, passou para além das fronteiras nacionais e muito mais, sobretudo, a nível das fronteiras da cidade de Olhão. Porque quando nós, de facto, trabalhamos num determinado tema e quando, de facto, temos também a vontade de conhecer muito mais, as pessoas que, de facto, temos ao nosso lado são aquelas que nos orientam e, sobretudo, se tivermos uma boa orientação, trabalham muito melhor e é muito mais, digamos, profícuo. Alberto Iria dizia-me assim: Martins, você devia enverdar talvez mais para esta área ou para outra. E a minha tese de mestrado de Lagos Medieval tem muito a ver com isso. Ele, de facto, entusiasmou de tal maneira sobre determinadas fontes, sobre determinadas áreas do conhecimento, que eu fiz mesmo este livro, Lagos Medieval. Depois foi outro também, sobre Algesur. Depois outros seguiram, e há um que eu gosto de falar, porque foi a primeira vez, penso eu, a primeira vez que uma entidade, digamos, que não é municipal, mas que tem de facto as câmaras lá presentes, porque de facto são as câmaras que elegem ou elegiam o respectivo presidente dessa organização, a Região de Turismo do Algarve, que entendeu de facto fazer um trabalho em 6 línguas,
que se chamava Os Descobrimentos Portugueses do Algarve no tempo do Infante Henrique, inspirado na obra de Alberto Iria, e que através da caravela Boa Esperança, hoje que está assediado em Lagos, tem levado o nome do Algarve, e o nome de Olhão e o nome de Alberto Iria por todas as partes do mundo, o que é curioso. Esse livro foi feito uma edição extraordinária, digamos, em termos de edições que nós temos em Portugal para estes fascículos ou brochuras, e neste momento encontra-se esgotado, e de facto é uma grande satisfação saber isso. De facto, o nome de Olhão, do Algarve e de Alberto Iria, enquanto inspirador desta pequena brochura, está em todos os continentes do nosso planeta. Outra coisa curiosa também que eu tenho reparado, e que neste momento já há maior conhecimento da nossa história, a história dos descobrimentos portugueses, e como referi há pouco, não se pode, nem é impensável fazer um trabalho sobre os descobrimentos, sobre o Algarve, sobre o século XV, sobre o Infante Henrique, e aqui foi referido, abre aqui um parênteses, que em Lagos nós vamos homenagear o Alberto Iria, era para ser também agora em dezembro, mas pensámos que de facto Olhão para homenagear, a Câmara, a primeira após, depois a Câmara dia 11, não fará muito sentido juntar, digamos, uma grande proximidade de datas, tanto mais porque isto tem que ser voltado para as escolas, tem que ser voltado para os alunos, e eu como professor também, portanto, gosto de envolver a comunidade educativa, digamos, dentro deste espírito, digamos, das homenagens, porque os adultos gostam, sentem a perda e a presença das pessoas principalmente, mas os mais novos não conhecem. E como tal é preciso, de facto, que os mais novos se envolvam nestas problemáticas também. E então nós vamos ter, em 2010, numa organização conjunta das chamadas Terras do Infante, que é uma associação intermunicipal, Lagos, Algesura e Vila do Bispo, vamos ter os 550 anos da morte do Infante Henrique. Serão as comemorações a nível, digamos, nacionais, onde se pretende, de facto, convidar o Sr. Presidente da República para presidente, digamos, da honra dessa mesma comissão, o Estado, os órgãos do Estado também, porque são 550 anos, repara, não são nem 410 nem 495. É uma data, digamos, que em termos de cronologia, é uma data central para as comemorações desta grande personagem, e que o próprio Alberto Iria, de facto, levou ao conhecimento do mundo. É preciso não esquecer, de facto, que nas abordagens que são feitas, nas bibliografias que são produzidas e na historiografia nacional, o nome deste homem está ligado a isso. Portanto, é ele, de facto, que disputou esta problemática para o estudo e para o saber do tempo do Infante Henrique. Aliás, o Algarve dos Descobrimentos tem isso, é muito isso. É pena que esses dois grandes volumes não tenham, digamos, um acesso mais acessível, em formato mais pequeno, embora, digamos, enfim, não tirando esta ou aquela página ou coisa do género, mas, de facto, de uma acessibilidade a toda a gente. Porque temos as nossas bibliotecas, que são livros caríssimos, e penso que está esgotado, esse trabalho está esgotado, penso eu. Existem nas bibliotecas municipais e também nacionais, mas o público precisa, de facto, ter acesso a isso. Ora, estes 550 anos vão ser também, digamos, ligados a estas personalidades. Algumas ligadas à história do século XV e XVI, e outras, naturalmente, personalidades do século XX, que é o caso de Alberto Iria Júnior. Nós temos muito gosto também em que não só a Academia Portuguesa da História, a própria família, os próprios amigos, os próprios olhanenses estejam também associados a isso. E vou fazer tudo o possível para que isso aconteça, porque este homem, de facto, merece sair mais uma vez da terra onde nasceu e de estar presente e vivo, digamos, nos nossos corações e na nossa mente, digamos, ao longo do tempo em que nós vivemos aqui neste planeta, como eu costumo dizer. Mas eu também vos queria dizer também duas ou três coisas muito importantes, e que são o seguinte. Eu falei há pouco, digamos, do Alberto Iria enquanto historiador, mas também tenho que falar do Alberto Iria enquanto homem que impulsiona, digamos, ou impulsionou nos anos 40 e nos anos 50 grandes obras. Já não foi no tempo dele que eu as visse realizadas, mas eu vou-vos dar um exemplo. Em 2002, através de um grupo de pessoas da cidade de Lagos, em que eu tive o prazer, também a honra de ser presidente dessa comissão, fundámos uma comissão para a edificação do monumento a São Gonçalo de Lagos. Em 61, Alberto Iria dizia assim deste modo, que era necessário, digamos, dar e corporizar a vontade de um grupo de pessoas, que ele, como sabe, fez a tropa em Lagos também, e dar e corporizar, digamos, a forma de que aquilo que as pessoas gostariam de ter, mas que não podem ter, mas as autoridades têm essa responsabilidade de edificar um monumento a São Gonçalo de Lagos. Naturalmente, os anos 60 passaram, a Igreja tinha essas determinações, o povo, de facto, queria, mas na altura não houve condições para isso.
Então, um grupo de lados, homens lados, eu era o único, eu sou o único varão, de facto, juntámos e temos um monumento na Avenida dos Descobrimentos sobre o São Gonçalo. E ele haveria gostar muito de saber que isso lá foi feito, que esse sonho dele também foi concretizado e mais ainda. Eu penso que ele era um homem também de fé, e de grande fé. E a miniatura, e é isso que digo isto com uma grande honra e satisfação, foi, nós tínhamos de facto nesta comissão três grandes ideais: o monumento, a recolha de toda a documentação do século XV, relacionada também muito a ver com o próprio infante, que se encontrava espalhada um pouco por toda a parte, nomeadamente no Vaticano, o chamado Arquivo Secreto do Vaticano. De secreto não tem nada, como podem imaginar, é o próprio nome, quer dizer, privado. E, por outro lado, entregar uma réplica desse monumento ao Papa. E assim foi feito. E, neste momento, o Papa Bento XVI tem uma réplica desse monumento que honra os alvardios, e o São Gonçalo. Ora, Alberto Iria, de facto, é esta pessoa que entusiasmou e continua a entusiasmar-nos e deve entusiasmar-nos cada vez mais para prosseguir este desiderato da história, desiderato da história da Idade Média e dos sonhos tornados realidades. Falou-se há pouco no Brasil e os nossos irmãos brasileiros, de facto, têm um trabalho muitíssimo interessante e bom sobre a história de Portugal e estas relações que nós fazemos, as conferências, os encontros Ibero, Portugal-Brasil e vice-versa. E há cidades do Brasil que, e não só, vou terminar com 3 exemplos muito interessantes. Há cidades do Brasil que, de facto, conhecem a história de Portugal, e estou a falar do Brasil profundo. Não falo das cidades grandes, São Paulo, Manaus, Rio de Janeiro. Falo daquelas mais profundas, junto às fronteiras, como o Uruguai, como a Argentina, e também lembrar de uma, que é Cuiabá, que é a capital do Mato Grosso do Norte, que tem uma academia, que é a Academia Mato Grossense, em Cuiabá, e não haviam obras sobre o Algarve e os descobrimentos. Aconteceu uma oportunidade, até também tive a felicidade de ter uma bolsa para ir lá estudar, e liguei um conjunto de livros e eles perguntaram: mas quem é Estónia? E eu disse: a Estónia é da minha terra e quero oferecer estes livros. E digo sinceramente, em vez de oferecer alguns trabalhos que normalmente nós, escritores ou aprendidos historiadores, como eu costumo dizer, que é o meu caso, ofereci alguns livros de facto sobre a obra dele, a Cuiabá. E neste momento os brasileiros do Mato Grosso do Norte já têm de facto esse conhecimento. Um exemplo extremo, outro, em que o Alberto Iria está traduzido, isto é, o pensamento dele e também parte da obra dele, enquanto, digamos, subjacente a uma conferência que foi feita, é em Tóquio. Em 2004, 2005, também me perguntaram mesmo: quem é este homem? E disse: este é o maior representante do infante Eurico em Portugal enquanto historiador. E as pessoas, de facto, começaram a pensar assim: mas eu conheço outros nomes. Conhece bem. Mas este, de facto, é da minha terra. Tenho muito gosto de passar este na vossa biblioteca. E daí que isto também dá-me um grande prazer estar aqui. Era para fazer uma coisa escrita, não consegui, porque não tive tempo, sinceramente. Mas o mais importante é nós darmos o nosso testemunho. Quando alguém nos entusiasma para prosseguir um percurso, um itinerário, não pertencendo à família, não tendo ligações absolutamente, digamos, a nível parental, como eu costumo dizer, ou a nível familiar, ainda maior gratificação é. Porque eu costumo dizer que, de facto, são estas pessoas que nos formam e nos ajudam, de facto, a nossa caminhada. E a Alberto Iria, um desses grandes alvos, de facto, que continuam a ajudar na minha caminhada. Muito obrigado. Agora temos a Dona Conceição Pires, que é conhecida por quase toda a gente aqui, seguramente, foi presidente da Junta de Freguesia, é também da AFOS, e uma pessoa que conheceu muito bem o Dr. Alberto Iria, e, portanto, tem aqui muito a dizer sobre ela. Obrigada. As minhas primeiras palavras são de cumprimentos e agradecimento a todos quantos tiveram a gentileza de nos acompanhar nesta cerimónia que muito nos sensibiliza. Um agradecimento com a devida vénia para a senhora doutora Manuela Mendonça, digníssima Presidente da Academia Portuguesa da História, instituição que o nosso homenageado tanto prestigiou
seus acompanhantes, a professora doutora Maria Eurídice Barros, doutora Fernanda Reis e o esposo da doutora Manuela Mendonça, o engenheiro José Manuel Fernandes. Outro sim para a doutora Ana Passos, representante do Governo Civil de Faro. Senhor representante da Casa do Algarve, Dr. José Correia de Jerónimo, Senhor vereador da Câmara Municipal de Leão, Dr. Eduardo Abundo, Presidente do Conselho Diretivo da Escola, cujo Dr. Alberto Iria é patrono, também autarca, o historiador também, Dr. Adriano Vaz, o nosso amigo João Bonança, Presidente da Câmara anterior ou atual, o Dr. Eduardo Abundo, já disse, o Dr. Rosa Mendes, conceituado historiador, oradores convidados, outras entidades, familiares do Dr. Alberto Iria e representantes da comunicação social. Um agradecimento também ao Sr. Presidente da APOS, da qual faço parte, Dr. Paulo Pina, por me haver convidado a intervir em tão significativa e sensibilizante cerimónia. Que esta sessão nos una num sentimento fraternal em homenagem a tão digno olhanense como foi o Dr. Joaquim Alberto Iria Júnior, cujo centenário do seu nascimento estamos a celebrar. Um vulto distinto de que todos nós olhanenses, ou amigos de Olhão, nos podemos orgulhar. Aqui nasceu, como já foi dito, esta notável figura da nossa cultura, no dia 27 de dezembro de 1909. Faleceu em Paços de Arcos, onde residia em 24 de fevereiro de 1992. Os seus restos mortais encontram-se depositados no cemitério de Olhão, conforme seu desejo, em vida manifestado, e para onde foram conduzidos, na altura, a expensas da Câmara Municipal. Da sua ação e projeção como figura algarvia e nacional, nos falaram os oradores que me antecederam, nossos prezados amigos e ilustres historiadores algarvios, Dr. Teomir Neto, Dr. José António Martins, ambos estudiosos da obra de Alberto Iria, e a doutora Manuela Mendonça, que de Lisboa se deslocou expressamente para prestígio da cerimónia que estamos a promover, e também a histórica coletividade Sociedade Recreativa Olhanense. Assim sendo, falar-vos-ei essencialmente do meu conhecimento pessoal relacionado com o homenageado e atos que tive a ocasião de testemunhar. Descendente de gente do mar, Alberto Iria cursou o ensino secundário no então Liceu de Faro, com todas as dificuldades próprias da época. E nessa altura teve também como professor o Dr. Francisco Fernandes Lopes. Após o que prosseguiu os estudos em Lisboa, na Universidade de Lisboa, obtendo a licenciatura em Ciências Históricas e Filosóficas no ano de 1936 e, posteriormente, na Universidade de Coimbra, a especialização em Biblioteconomia e Arquivologia. Das suas inúmeras publicações ao longo da vida, se pode aferir pelo painel afixado ali à entrada. Casou em 1937 com a doutora Maria Teresa Lacastra, professora do ensino inicial, senhora que viria a falecer subitamente em 1967. Deste casamento houve um filho, Carlos Alberto, já falecido, e duas filhas, Dona Maria Teresa, que nos honra com a sua presença,
e a dona Ana Maria, a residir no estrangeiro, à qual não foi possível a deslocação nesta altura. Presentes conosco também suas netas, Cristina e Rita, e os bisnetos, José Eduardo, António Pedro e o Martim. Em segundas núpcias casou o Dr. Alberto Iria com a dona Clotilde Boto, senhora que o ha acompanhado até ao final da vida e hoje se encontra entre nós, o que nos dá muito prazer. Da convivência que tive com o homenageado, passo a ler o que é escrito em 2003 numa evocação à sua memória, texto inserido na reimpressão facsimilar da primeira edição do livro, A Invasão de Genoa no Algarve, já referida, obra esta editada em 1941, fundamentada na tese da sua licenciatura. Passo a ler. Tive o privilégio, direi mesmo a felicidade, de conhecer pessoalmente o ilustre olhanense Dr. Joaquim Alberto Iria no final dos anos 70 do século V, por ocasião de uma sua visita à terra que se conhece. Admirava de há muito o seu trabalho de investigador e de historiador, sobretudo através dos escritos publicados na imprensa local e regional. Faltava-me, todavia, conhecer o seu caráter humano, a sua forma de estar na vida, a sua personalidade, e aqui surpreendeu-me a modéstia, a extrema afabilidade daquele homem erudito e superior, o seu amor ao Olhão e ao Algarve. A partir daí fui sua anfitriã em todas as deslocações que fez a Olhão, oficiais ou particulares, sempre acompanhado da sua mulher, a dona Clotilde Boto, e gerou-se entre nós um relacionamento de amizade que perdurou até ao final da vida do historiador e que hoje se mantém com a dona Clotilde. Acompanhei-a muitas vezes em visitas pela cidade, recordando vivências antigas, fazendo questão de passar pela casa onde nasceu e viveu na infância, na rua Diogo Cristina, pela zona histórica da Barreta, na qual residiram antepassados seus e ainda se encontram alguns parentes. Atento a todos os pormenores, seguia igualmente com muito interesse cada novo projeto de desenvolvimento local. Enquanto por cá permanecia, não dispensava na sua alimentação os característicos pratos de gastronomia olhanense, com preferência para os caracols alimados. Referindo-me ainda a estas deambulações pela cidade, numa vez que passávamos por uma nova artéria, à qual pouco tempo antes fora atribuído o seu nome, cruzamos-nos com um jovem, o Dr. Iria indagou se sabia o nome da rua onde nos encontrávamos. Prontamente, ouvimos a resposta: Alberto Iria. Interrogado sobre de quem se tratava, disse não ter conhecimento. Entreolhámos, não houve comentário. Deve-se ao Dr. Alberto Iria o mais determinante contributo para o conhecimento da história de Olhão,